Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e eu preciso de alguém que consiga instalar um retrovisor no meu Fusca. Aparentemente, o retrovisor certo no Fusca certo nem sempre funciona. Salve, salve, eu sou o Wesley e o Special Red Card é uma fraude. SH Supersonic aqui e o carimbo também é uma fraude. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Acesse www.geekshopoficial.com.br e faça suas compras de cards avulsos, produtos selados e acessórios. E na hora de fechar o seu pedido, você tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto. Então não esquece o site www.geekshopoficial.com.br, que também está aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. E aí, tá curtindo o podcast? Se você quiser e puder ajudar a gente aqui do Dragon News, a gente tem o nosso financiamento coletivo. Acesse lá, apoia.se/dragonews_pod e conheça as tiers de financiamento. Qualquer dúvida, o link tá aqui na descrição do episódio e você pode chamar a gente pelo e-mail. A primeira notícia que a gente tem essa semana é que foi confirmado o lançamento da coleção japonesa Aura Seeker. Ela vai ser lançada naquele mercado no dia 27 de novembro. E como o nome sugere, ela vai trazer o Mega Lucario ZX. A marca registrada dessa coleção apareceu pela primeira vez no mês de março, né? Então a gente até chegou a comentar aqui no Dragon News sobre esse nome, Aura Seeker, sobre como a gente imaginava que ele deveria fazer uma referência a esse Mega Lucario. Então agora a gente tem a data de lançamento. Geralmente, né, o Japão tem aquele High Class Pack Set em novembro ou dezembro que traz algumas cartas de volta com novas artes. Só que a Aura Seeker não parece ser essa coleção, né? Não parece ter o nome para isso. Que seria um set especial, né? Geralmente essas coleções trazem, né, o nome da mecânica no título, como foi Mega Dream, Terastal Festival, Shiny Treasure, V-Star Universe, VMAX Climax. Então, como tá só a Aura Seeker, né, imagina-se que não vai ser o High Class Pack Set. E levando em consideração o fato de que a Aura Seeker vai lançar no final do mês de novembro, aparentemente não vai ter espaço para o lançamento do High Class Pack Set no Japão este ano. Todas as vezes em que eles lançam esse tipo de produto, né, no mês de dezembro, isso geralmente acontece logo ali no começo do mês, né, para aproveitar as compras de Natal. Então, o que tudo está indicando é que o lançamento da coleção de celebrações dos 30 anos da franquia em setembro deu uma modificada no calendário para o mercado japonês, e esse vai ser um ano no qual eles não vão ter esse High Class Pack Set. De forma que a tabela de lançamentos do mercado japonês ficou a seguinte: em 31 de julho, o lançamento de Storm Emeralda com o Mega Rayquaza X e os Mega Starter Set X Decks com o EVX, Zoroark X e Meowscarada X. Em 16 de setembro, a coleção de 30 anos, né, as celebrações de 30 anos, e o Premium Deck Set Espion and Umbreon, né, que é um produto que vai lançar por lá. Dia 16 de outubro, o Celebrações de 30 anos Card Set, que vão trazer os 27 Pokémon iniciais, né, da nossa First Partner aqui no Ocidente. Dia 27 de novembro, Aura Seeker com o Mega Lucario Z. E aí eu queria saber de vocês, será que esse Mega Lucario Z vem com tudo? Será que a gente vai parar de achar ele meio estranho depois que sair cartinha? Eu acho que cartinha sempre ajuda bastante, né? Além de outras mídias e fanart, essas coisas sempre ajudam bastante
a gente enxergar um pouco melhor o design dos Pokémon, né? Principalmente, a gente pode ver aí pelo Mega Feraligatr, por exemplo, que tem umas artes muito legais, né? Que dão outra visão pro bicho. E esse Lucario aí, eu acho que pode ser legal. A gente já tem um Lucario bom aí no jogo, né? Não tá vendo tanto jogo atualmente, mas é uma carta boa, né? Então, se ganhar um novo parceiro, vai que ele vem em outra tipagem também pra... Você pode ter um segundo tipo no deck, né? Pode ser interessante. Eu gosto da ideia do Mega Lucario de ser como se fosse uma releitura do nosso Mega atual. Só que, por exemplo, em vez de ser de luta, ele fazer a mesma coisa pra metálico. Eu acho que ia ser divertido pro jogo. E realmente o design das cartas melhora 100% o Pokémon, cara. Estou curioso pra ver como vai ser a nossa arte da nossa Hatsune Miku aqui. Hatsune Miku é sacanagem. Mas pô. Bom, eu espero. Seria interessante que ele viesse como tipo metal, hein? E eu gosto da ideia de vir mais ou menos ali no mesmo esquema do Mega Lucario que a gente tem hoje no formato, mas com a tipagem trocada, sabe? Ia dar uma cobertura legal pro deck. Eu gostava bastante daquela que eles fizeram ali, principalmente em Sol e Lua, que lançavam a carta 2 vezes com o mesmo texto, só que com um tipo trocado. Eu lembro. Teve o Dialga e o Palkia, né? Uma coisa assim. Sim, a Tapuleiro. O Empoleon. Teve a Tapuleiro, verdade. Eu acho legal isso aí. Inclusive, eu gostaria que acontecesse mais vezes. Acho que ficaria mais maneiro. Bom, indo adiante aqui, como a coleção Abisai já lançou no Japão, agora já é seguro a gente fazer o ranking, né, das cartas mais procuradas e, portanto, com o valor mais elevado naquele mercado. O preço faz dar uma ideia, né, do que aparece ali. Então, a versão Gold do Mega Darkrai é a carta mais cara da coleção por lá. Tá custando por volta de $1.132 no mercado japonês, o que é muito acima do que geralmente aparece. Então, imagina-se que esse preço possa cair um pouquinho. O segundo lugar fica com a versão Special Illustration Rare, também do Mega Darkrai, porque é desenhado, né, pela Akira Egawa. Tá girando atualmente por volta de $508. Geralmente esse era o preço das cartas Gold, né, no lançamento lá no Japão. Então a secreta pegou esse preço e a Gold ficou bem mais caro. A versão secreta da Gwyn fica em terceiro lugar, já custando $101. Então você vê aí uma queda bem brusca, né, de mais de $1.000 para pouco mais de 100, ainda no pódio, né, do ranking. Depois disso a gente vai ter ali as secretas, né, e algumas cartas Full Art. Então temos o Morpeko X secreto por 48, o Mega Zero Hora X secreto por 44, o Mega Chandelure X secreto por 30. A gente tem a Misty's Energy Full Art por 27, a Gwyn Full Art por 25, e assim vai até a gente chegar ao Brave Bengal Full Art, que está custando $2 naquele mercado. Destaque aí para o Gladion's Fighting Spirit Full Art a $4 e o Crushing Hammer Full Art a $3. Entre todas as Illustration Rare, o Slowbro é a mais cara, a $16, custando mais do que o dobro das demais cartas. Isso também, né, ele acaba custando mais do que todas as cartas Full Art da coleção. É uma coisa rara de acontecer no mercado japonês, mas de vez em quando rola, e aconteceu aí com o Slowbro. Para vocês terem ideia, o segundo colocado da lista é o Goldin secreto, galeria, né, que a gente até comentou aqui que a gente achava estranho a arte dele, e ele tá a $5 naquele mercado. As dupla raras, né, que são as nossas X regulares, estão custando ali entre 50 centavos de dólar ou menos. O Mega Escadril, que vai custar $3, o Mega Darkrai a $2 e o Chandelure a $1. Então, isso já mostra que no mercado japonês apostou nessas 3 cartas aí como as jogáveis, e as demais algo como o famoso book de 5 que a gente tem aqui. E aí, o que vocês acharam? Deve se refletir no mercado nacional esses preços aí? Eu acho que a maioria sim, né? É uma lista honesta, né? Acho que não deve mudar. Eu acho que ainda a longo prazo a secreta do Darkrai vai ficar um pouquinho mais cara que o Darkrai dourado. Pelo menos por uma semana ou 2, assim.
Porque é muito absurda, tipo, essa secretona dele. É muito, muito absurda. Ainda mais se tiver um Sonic espalhando mentiras aí na internet sobre a carta, né? Jamais espalhei mentiras, só constato fatos. Se ele é verdadeiro ou falso, aí é outros 500. O compromisso é com a informação, né? Não com a verdade. Exatamente. Isso aí, acho que sempre foi claro, né? Inclusive, quero acusar o golpe, mano. Quando eu faço isso daqui, a galera toda critica. Aí o texto tá em inglês, todo mundo, oh my god, eu nunca percebi isso. Ah, toma banho. É brincadeira um bagulho desse, mano. Pior que o gringo postou o negócio e viralizou lá, né? Viralizou, mano. Eu vou criar um perfil em japonês da próxima vez, mano. Vocês vão ver. Quero ver, hein? Quero ver. O Sonic espalhando desinformação em japonês. Mas eu achei, assim, um ranking mais ou menos dentro do esperado, sabe? Eu esperava que a carta da Misty fosse ficar ali no meio das secretas. Por ser a Misty, né? A gente tem visto aí um frenesi pelas coisas da primeira geração, né? E aí a gente tem a Misty aparecendo aí. Então, eu imaginava já que ela fosse aparecer aí. De resto, tá tudo bem dentro do que geralmente aparece. Então, assim, nada muito digno de nota, né? Podemos dizer que é quase que zero surpresas, né? Sim. A gente chegou a comentar aqui no Dragon News sobre a Pokémon XP, que tinha sido anunciada no último Mundial para o próximo Mundial. E aí teve aquele rolê de que atrasou para poder começar a venda de ingressos e tudo mais. Então houve uma atualização no site da Pokémon XP, e agora ele fala que a convenção, né, essa convenção é a primeira que vai acontecer em anos selecionados pela The Pokémon Company International. Então isso já indica que muito provavelmente o pesadelo logístico que está sendo organizar um evento desse porte para fã de Pokémon já fez o pessoal lá reconsiderar, né, de fazer ela acontecer todo ano. Então, não se sabe, né, óbvio, se a intenção era realmente fazer de vez em quando, ou se eles mudaram isso porque viram que não vai ter como fazer todo ano mesmo. O fato que preocupa, na verdade, é que a convenção já é em agosto agora. Nós estamos em junho, a convenção já é em agosto e ainda tem gente recebendo os convites para comprar as entradas. Então, tão em cima, e muita gente que se colocou o nome lá na lista para eventualmente ter a oportunidade de comprar o ingresso, ainda não sabe se vai poder comprar o ingresso, entendeu? E isso é um pouco preocupante, porque, poxa, envolve muitos custos e muita coisa para você conseguir estar lá, né, durante o evento. E aí, o Sonic eu sei que já tá com o ingresso comprado, o Wesley também, como é que vai ser isso aí? Só se for outro que... Eu não sei se eu vou nesse evento não, mano. Acho que não vai cair no mesmo fim de semana que vai ter uma festa na prefeitura aqui, mano. Aí eu não sei. Tem que levar a avó no jiu-jitsu no mesmo dia, né? Mano. Fiquei meio na dúvida, assim. Fica meio pegado, né? Não sei se vai dar tempo de pegar um busão, tá ligado? De um ponto pro outro. Mas assim, eu acho que interessante a ideia do FanFest ser de, sei lá, de 2 em 2 anos ou de 5 em 5 mesmo, tá ligado? Acho que 5 em 5 é saudável. Em anos de aniversário fechado da franquia, você diz? Isso. Eu acho que anual acaba tirando um pouco do... Tá que fã de Pokémon vai aceitar tudo ali, mas acaba tirando um pouquinho do gosto ali do evento. É como se a gente fosse ter uma Copa do Mundo por ano, não ia ser a mesma coisa, né, do que de 4 em 4 anos. Exato. E aí a gente tem até o caso que pode exemplificar isso, né, porque estão tentando fazer a Copa a cada 2 anos aí, tem muita gente que o argumento pra isso não acontecer é exatamente isso, né? A gente só gosta de Copa porque a gente sente falta dela, né? Se tem direto, não vai fazer falta, né? Pois é. Exatamente. E bom, falando de cartinha, né, gente? Estamos chegando aí, entramos no mês de junho, na data de gravação desse podcast, e os reportes do ano fiscal da Pokémon começaram a aparecer. O ano fiscal, ele fica ali entre março de 25 e março de 26. E tirando 2024, esse é o terceiro ano seguido em que a produção, né, de cartas ficou ali por volta de 10 bilhões de cartas.
é uma quantidade que reflete, né, a capacidade de impressão da Pokémon. Eles estão lutando para conseguir lidar com o interesse aumentado na franquia, na busca pelos produtos, né? E isso tem acontecido desde o começo de 2025, quando eles informaram que estavam imprimindo cartas na capacidade máxima, né? Então, a gente já até anunciou aqui, né, no Dragon News, que houve a compra do Millennium Print Group, que a Pokémon também comprou a Excel Brands para falar, para ajudar, né, na distribuição no mercado norte-americano. Num dos últimos episódios a gente falou sobre aí, né, a Pokémon começando a requerer, né, um ID do governo japonês para comprar produtos no Pokémon Center japonês, tudo para tentar conter, né, os scalpers aí atuando para impedir as pessoas de comprar, né, de chegar até as cartas. Então a gente tá num crescimento um pouquinho assustador, né? Para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1996 e 2022, a Pokémon imprimiu 43 bilhões de cartas. Entre 2023 e 2026, eles imprimiram 42 bilhões. Então, basicamente, os últimos 4 anos tiveram tantas cartas produzidas quanto os primeiros 25 juntos, né? Então, essa demanda acontecendo por tanto tempo indica, né, que provavelmente essa demanda deve continuar, apesar de recentemente a gente ter tido a entrada de players importantes aí no mercado de TCG e que conquistaram, né, caíram no gosto do público. Aí a gente tem visto, né, o crescimento do One Piece, os avanços do Magic e tudo mais, né. Essa realidade também, né, segundo a Pokébit, ajuda a explicar por que o Japão parou de lançar os mini-sets e porque, como consequência, as coleções ocidentais acabaram ficando tão pequenas. Muito provavelmente a Creatures está desenhando menos cartas para que consiga imprimir mais quantidades de cada carta, né? Melhorando a quantidade de cartas de cada tipo disponíveis no mercado. Como as coleções elas são desenhadas e imaginadas há pelo menos um ano antes do efetivo lançamento, isso também explicaria por que a Standard Heroes foi a maior coleção da história, basicamente, porque ela foi lançada bem no meio do boom, né? Então acaba rolando esse lag entre eles decidirem mudar alguma coisa e isso efetivamente acontecer, né? Então a gente teve aí, em 2025, já tinham sido impressas, né, 75 bilhões de cartas ao redor do mundo, em 16 línguas diferentes e distribuídas em 90 países e regiões. Era um aumento de 10,2 bilhões em relação ao ano anterior. E agora, em 2026, já são mais de 85 bilhões de cartas, também em 16 línguas e 90 países ou regiões. É complicado, né, gente? Aparentemente, a gente deve ficar nessa marca aí de 10 bilhões e é o que vai conseguir imprimir, né? E ainda assim são números absurdos, né? A gente pegar ali, principalmente desse comparativo do começo até ano X era um tanto e desse ano pra cá já foi esse mesmo tanto. É um absurdo a quantidade, né? E mais absurdo ainda pensar que quanto mais eles imprimirem, mais a galera vai escalpelar e estocar aí. Eu acho que vai chegar num momento que todo ano a gente vai escutar a famosa notícia: Pokémon Company compra tal grupo pra aumentar a impressão. É muito bizarro, tipo, o tanto de carta que a gente já rolou a impressão e quanto vai rolar ainda, sabe? Eu acho que um por ano ela vai comprar. Cara, até fazer um parquezinho industrial, tá ligado? Sabe que eu acho que é exatamente o contrário? Será? Se você olhar aí no histórico, a gente vinha assim, ó, acréscimo de 2 bilhões, 2 bilhões, 1,5, 1,6, 1,6. Aí vem a pandemia, dá 3,7, 9,1, 9,7, assim, triplicou a venda e eles estão imprimindo em máxima capacidade. Eu acho que
E óbvio, né? É completamente baseado no nada, tá? São as vozes da minha cabeça falando aí, tá? Então, considera isso. Eu imagino que eles terem colocado esses 10 bilhões e tendo tomado as decisões recentes, todas voltadas a conter o scalper e não em aumentar a produção, e aí eu posso citar, né, a fila do Pokémon Center, o fato do Pokémon Center, por exemplo, não estar aceitando alguns tipos de venda, as limitações no Pokémon Center, as limitações nos parceiros deles, né? A gente falou aqui de lojas no mercado norte-americano, que é o mercado que importa, na qual os itens de Pokémon não ficam mais nas gôndolas, né? E cada comprador só pode comprar um. Essa recente exigência da documentação no Japão e tudo mais indicam para mim que, assim, eles devem considerar esses 10 bilhões de cartas aí o sweet spot e não devem passar muito disso, não. Que agora o negócio é conter o quê? A aquisição predatória da mercadoria, entendeu? Pelo menos é a sensação que eu tenho, sabe? Tipo, agora a gente já chegou numa quantidade que a gente entende que é o suficiente para gerar o T. Então agora eu preciso fazer com que esse produto, na verdade, chegue nas pessoas e não seja comprado para ficar sendo guardado, sabe? Eu entendo, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem o mercado chinês que tá crescendo, bizarramente, sabe? E também um pouco de talvez umas futuras línguas, não sei até onde a Pokémon quer fazer, né, com isso. Eu ainda acho que a gente vai ver esse número aumentar cada vez mais, cara. E eu acho que ainda vamos. Eu acho que a ideia de ter mais empresas pra imprimir, em algum momento vai rolar. Então, eu acho que ainda pode ser que suba um pouquinho, entendeu? Mas, sabe, esse salto que a gente teve aí de 3.7 para 9? Ah, não, esse salto entendeu? Gigantesco, tipo, não. Provavelmente eu acho não. Que e se fosse pra chutar, eu acho que ele deve, assim, chegar nos 12, 13, talvez 15, entendeu? Para contemplar esse mercado. Talvez, assim, quando expandir para um novo mercado, a gente veja um aumento, entendeu? Mas eu não esperaria, tipo, mais produtos disponíveis para as regiões onde eles já estão, sabe? Isso eu acho difícil de ter, sabe? Eu só espero que eles não acabem fazendo igual a galera do Magic, né? Que param de imprimir certos idiomas para poder aumentar a produção em inglês, por exemplo. Isso aí eu acharia meio pai, mas eu não acredito que a Pokémon faria isso nessa altura do campeonato, né? Mas... eu acho que hoje não. Alguns anos atrás, talvez, mas eu acho que hoje não. Eu tô com o Sonic nessa aí. Acho que hoje não. Espero que não aconteça. Não vejo isso acontecendo, não. Bom, falando de impressão e falando de produto, eles anunciaram um 2-pack blister pro mês de agosto no mercado norte-americano. Na minha opinião, beirando o inexplicável esse produto aqui. São 2 boosters sendo vendidos a R$ 9,99. Traz uma moeda. A imagem ilustrativa é uma moeda do Snorlax, daquelas moedas grandes, inclusive, com um booster de Pitch Black e um booster de Chaos Rising. A promo é o Zarude, que vai ser lançado em Pitch Black. Zarude que a gente comentou aqui no podcast umas semanas atrás. Achei meio inexplicável esse produto aqui, meio estranho até, mas é isso, gente. Blister duplo do Zarude no mercado norte-americano, um produto que não deve vir aqui pro mercado nacional. Acho até improvável que venha sequer na versão americana mesmo, né, importada, sabe? Achei bem estranho isso aqui. O que me pega é não ser nem uma carta promo, nem nada, né? É realmente a mesma carta da coleção, só tentando desovar a moedinha ali. Eu acho que estão tentando desovar a carta, mano. Sendo bem sincero. Não tem aquela cara que, tipo assim, alguém lá dentro da impressora da tia Pokémon apertou o botão errado, em vez de imprimir 10 Zarudes, imprimiu 1000, tá ligado? Tipo, e agora pela imagem ilustrativa, eles podem tentar desovando o Chaos Rising, né? Também. Tem isso também. A gente pode chamar isso de booster duplo da desova, né, mano? Desovar a moeda, desovar a carta. Lavagem de cartinha. Lavagem de cartas, pode ser. O cara esqueceu a carta no bolso, foi pra máquina de lavar. Ai, gente. Meu Arceus do céu, mano. E $10, né? Que $10. $10. Pensa num book caro, velho. Um dos produtos já feitos. Definitivamente. Sabe o que
Esse produto eu sinto falta. Ele ser bom? Não, também, mas ele tem moedinha, cara. É uma coisa que eu sinto falta agora nos produtos nacionais, sabe? As moedinhas clássicas que eram menores. Eu sempre preferi a moeda do que jogar o dado, né? E estou ficando sem moedas. Porque só tem acabar no mercado de moeda, né? Só tem a moeda grande agora, que é bem desajeitada para jogar. E as minhas antigas, elas já estão ficando marcadas, né? Aí marcadas de uso, né? Que vai descascando ali, de bater na mesa, de arrastar, de balançar dentro da deckbox. E a gente não tem mais moeda sendo nos produtos nacionais, né? A gente tinha antes nos blisters triplos, nos blisters quádruplos e tal, e não tem mais. Quando tem, é só essa gigante aí. Aí eu acho meio paia. Saudades. E bom, seguindo aqui no Tribunal de Minúsculas Causas, né? A Creatures soltou um pedido de desculpas por um erro na arte do Golisopod, né? Rolou um pedido público de desculpas porque o Golisopod de Ninja Spinner veio com um erro. Se você observar bem a arte da carta, ele possui 3 linhas no abdômen, na parte roxa do abdômen dele, quando na verdade era para ele possuir apenas 2. A companhia soltou que eles estão, né, focados, né, no controle de qualidade dos produtos para prevenir que tais erros aconteçam no futuro, e eles pedem que as pessoas compreendam, né, o que aconteceu e aceitem o pedido de desculpas, né. O artwork não vai ser corrigido, a carta vai permanecer como ela tá, não vai haver uma troca por uma carta do jeito certo. E é isso. Basicamente, o escândalo é uma linha a mais na barriga aí do Golisopod. Não é a primeira vez que eles se desculpam por problemas de arte, né? Eles antes pediram desculpas aí por um problema no Chandelure VMAX, que tinha uma linha, né, passando dos olhos do Chandelure na carta, quando não era para ter. E é basicamente isso, e eu tô aqui com o primeiro comentário da notícia que diz, né, estou pasmo, gostaria de justiça e o Golisopod também, e é isso, né, gente? Tribunal das Minúsculas Causas, o que você acha ali? É aquele famoso, eita que problemão, né? Aparentemente tá faltando problema por lá, né? Quem não tem problema, arruma, vai atrás de alguma coisa, né? Mas eu fiquei muito feliz pela parte de que eles não vão corrigir isso, né, para que as cartas que já estão impressas não virem uma raridade, um negócio que a galera vai ficar atrás e virar uma especulação, né? Então, pelo menos isso. Só falar, tá errado, galera, e é isso. A verdade mesmo é que isso aí é um trote de estagiário, mano. Vocês que não entenderam. Alguém chegou no estagiário e falou assim, pô, mano, infelizmente alguém vai ter que escrever um pedido de desculpas aí por causa de tal coisa em tal carta, mano. Aí o cara caiu na bait e escreveu. Porque, mano, nunca na vida eu ia perceber isso. Nunca na vida. Inclusive, eu queria saber qual é a porcentagem aqui de ouvintes do Dragon News que tinha notado isso antes da desculpa. Deixa aí nos comentários, galera. Nem eu que coleciono Golisopod teria notado se os caras não viessem a público falar. Colega, eu nem sabia que o Golisopod tinha faixa na barriga. Você imagina saber se era 2 ou se era 3. Inclusive, se duvidar, era mais fácil mudar o artwork oficial pra ele ter 3 do que ter soltado esse pedido de desculpas aí. Entendeu? Impressionante, né? Impressionante. Quando eu crescer, eu quero ter uns problemas na vida igual a Pokémon, assim, com o Golisopod. Se eles estão com pouco problema, cara, é só entrar em contato aí, ó, dragonews.podcast@gmail.com, que eu consigo providenciar uns problemas de verdade, sabe? Mandar um Peugeot pra eles. Não, peraí. Problema. Não é caso impossível. Bom, mas falando em mudanças aí, casos curiosos, a The Pokémon Company International baniu a venda de slabs de cartas graduadas e produtos do Pokémon Center japonês nos eventos. A partir do Nike, aparentemente, né, que vai acontecer em breve, a Pokémon avisou que os vendedores parceiros que estão dentro do evento
não poderão... Aliás, desculpe, a partir do regional de Indianápolis, que aconteceu no último final de semana, tá? De que não vai ser mais permitida a venda de cartas graduadas ou de produtos do Pokémon Center japonês. As cartas graduadas, elas começaram a ser associadas com aquela questão de investimento, né? Algumas, né, circulando aí por centenas e milhares de dólares na venda. A gente, inclusive, viu esses dias aí alguma coisa acontecendo nesse sentido. E a TPCI, obviamente, quer distanciar os eventos dela dessa parte monetária e até mesmo especulativa do hobby, né? Então, vai proibir essa venda. Aqui na notícia, né, até o Water Pokémon Master, ele cita sobre a experiência dele num evento de cartas, assim, que a maior parte das pessoas com quem ele conversou sequer sabia do que se tratava o hobby, estavam ali basicamente por puro investimento. O que não deixa de ser válido, né? Nem todo mundo é obrigado, na minha opinião, né? Se vocês discordarem aí depois, fiquem à vontade. É válido também a pessoa que está ali só pela parte comercial da coisa, né? Mas eles estão tentando se distanciar disso. Ele também cita que no último Mundial, em agosto de 2025, eles pôde perceber que o stand da PSA deveria ter ficado, né, na área de vendas ali no piso principal do evento, né? Mas logo depois que começou, ele foi movido para um canto no segundo piso. Obviamente, né, o pessoal da TPCI, provavelmente, né, aqui já é puramente especulação dele, por pedido do lado japonês da companhia, não queria, né, as companhias de grading ali com tanto destaque dentro do evento. Sobre o banimento dos produtos do Pokémon Center, a Pokémon Japão anunciou, né, que ia pedir aquela questão do ID, que a gente já comentou, na hora de comprar os produtos, e parece que a ideia atrás disso, né, é para restringir que as booster boxes em japonês fiquem restritas ali para o mercado japonês. Aparentemente a TPCI não quer que os vendedores parceiros nos eventos vendam os produtos japoneses tornando-os acessíveis internacionalmente, enquanto os fãs do Japão ficam sem conseguir ter acesso a esses produtos, né? Não é a primeira vez que eles começam a agir dessa maneira, e ele puxa, né, que em 2024 as lojas, né, foram informadas que elas não poderiam vender, né, os Play Pokémon Booster Packs e as cartas promocionais de eventos, que afinal elas recebem de graça. Então, mais um movimento aí que volta naquela questão da quantidade de cartas, né, Sonic, que a gente imprimiu. Essa tentativa deles aí de conter a compra predatória do produto de modo a mais gente conseguir ter acesso, né? Eu particularmente gosto bastante do jeito que a Tia Pokémon tá começando a tratar, né, um pouco o nosso hobby. Tentando afastar um pouco disso, principalmente de eventos grandes, mas é aquilo, tipo... Nos eventos grandes, você não vai ver mais esse tipo de produto, mas na rua, do lado de fora, no hotel, você ainda vai ver bastante disso. Não pode carta de produtos com $1.000, beleza, mas $999 eu sei que tava tendo. Isso aí eu sei. Então, tipo, ainda o pessoal tá tentando dar aquela burladinha, mas a Tia Pokémon tá fazendo a parte dela, pelo menos, né? Tentando deixar o hobby pra todos, né? Digamos assim. E essa parte dos investidores dentro do evento, eu particularmente, tá? É uma opinião minha, eu não gosto tanto da galera flipando tantos altos valores assim. Eu acho que o hobby tem que ser curtido como um hobby mesmo. Se você quiser fazer essas trocas milionárias, ganhar dinheiro, enfim, pô, pode fazer, mas não no Nike, não num regional dentro do evento, do lado da lojinha, sabe? Eu acho que deixa isso pra outro ponto, que deixa o evento de Pokémon ser um evento pra Pokémon, saca? Eu vou um pouco mais ao extremo nisso aí. Pra mim não faz em lugar nenhum esse tipo de coisa, porque começa aí e estraga. Com o jeito que o nosso hobby tá tão estragado atualmente, é muito por conta disso, né? Especulação e promessa de grana fácil com investimento, e falando que carta é um investimento melhor que outras coisas, e aí eu acho que
muito por isso que tá no ponto que a gente tá, né? Então é legal eles estarem fazendo esse tipo de coisa para tentar limar um pouquinho, né? Mas que nem você falou, a galera sempre vai dar um jeito de burlar, né? Eu só ia comentar que é o que mais tá tendo de uns tempos pra cá é os gurus do hobby, né? De não só de Pokémon, mas de cartas de modo geral, né? Magic, Yu-Gi, Riftbound, One Piece e afins. E, cara, eu acho que já é um caminho sem volta. E o jeito é tentar dar aquela controlada o máximo possível. Cara, assim, quando eu falo assim, eu entendo a pessoa tá ali não porque é fã pelo lado comercial, eu entendo, por exemplo, a decisão puramente comercial de você abrir uma loja que trabalha com cartas e com isso você tem que fazer o negócio girar para dar lucro, né? Eu entendo. Agora, do jeito que você falou ali, de flipar milhares de dólares ali, de reais, sei lá, dentro do evento, eu realmente acho um pouco problemático, né? A gente vê que o hobby, ele tá numa situação periclitante nesse sentido. É engraçado, né? Você parar pra pensar que no mundo que a gente vive, geralmente as coisas que dão lucro são as que ficam, e Pokémon tá dando um lucro como antes nunca deu, e a gente vê que o hobby tá numa situação ruim, apesar de tudo isso, né? Então, assim, é bom que eles estejam cientes e tomando esse tipo de decisão para tentar conter os scalpers. Eu acho que algumas coisas poderiam ser feitas de maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, olha, produtos japoneses, eles estão sendo muito procurados e sempre foram muito procurados aqui no mercado ocidental, e agora eles estão tentando impedir que esse produto saia de lá. Poxa, será que não era mais negócio você deixar esse produto disponível em mais lugares? O Pokémon Center implanta fila, implanta não sei o que, e tem scalper e tudo mais, mas se você vai olhar, tem Pokémon Center Japão, Canadá e Reino Unido. Será que talvez, se a gente tivesse outras unidades do Pokémon Center permitindo que as pessoas tivessem acesso a esse produto, talvez não fosse melhor do que simplesmente impedir de comprar? Então, assim, eu acho que é uma tentativa válida, é um jeito de tentar resolver. Acho que talvez existissem jeitos melhores, né? Mas que bom que pelo menos estão tentando, né? Acho que de poucos em poucos passos ela vai acertando, sabe? Ela vai ajustando o melhor, ou pelo menos tentando, pra tentar dar uma segurada nessa onda de investimento, digamos assim. Não é você achar que vai, olha, resolver de uma vez, digamos assim. Resolver o problema, entendeu? Mas eu acho que, por exemplo, poxa, por que as booster box japonesas são requisitadas no ocidente? Por que essas booster box estão sumindo do mercado japonês e aparecendo aqui? Pô, tem um motivo para isso. E se você adereçar essa situação e conseguir atender o teu público, você consegue resolver o problema de uma maneira mais legal para todo mundo, entendeu? Do que você proibir. E, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, hoje a gente tem carta em português e inglês oficialmente no mercado. Sempre teve carta em inglês, né, mas era não oficial. Agora tem oficialmente no nosso mercado, né, cartas importadas em inglês, produtos importados em inglês e pipipipopó. O que impediria, por exemplo, de você ter esses produtos orientais aqui? Porque se tem gente trazendo e vendendo aqui, é porque tem demanda. Se tem demanda, o que era melhor, né? Você atender essa demanda dentro, né, fora daquela compra predatória, ou você impedir esse acesso, né? É que assim, eu acho que eu vou abrir aquele grande supostamente, né, pra não dar margem, que essa galera que traz produto japonês, eu acredito que não faz tudo certinho, né? Então, trazer oficialmente teria alguns encargos ali que deve acabar ficando meio fora de mão, né? Eu acho que também tem uma pequena, aquela famosa supostamente treta entre a Pokémon Internacional e a Pokémon Japão, né? O Pokémon Ásia, dependendo. Isso também. Porque a gente sabe que, tipo, cada uma faz de um jeito e de Pokémon mesmo é só no nome, né? Mas cada uma trabalha de um jeito um pouco diferente. Tem isso. Realmente, eu tinha esquecido que os caras são tretados. Dito isso, galera, invistam em Mega Pyroar, é a melhor call. Inclusive, eu tô passando uns 8 que eu abri aqui. Nossa, é a call, mano.
Você abriu 8? 8. Na verdade, eu abri 6 e 1 eu ganhei. 2 eu ganhei. Aí Conseguiu mais que eu. O cara viu 6 Pyro na minha pasta e falou assim, toma mais 2 aí. Eu falei, desgraça. Eu abri 7. Meu Deus. Entendeu? 15 leão, mano. O que a gente vai fazer com 15 leão? Alô, ProErd? Não sei, cara, não sei. Inclusive, né, eles são escondidos aqui no meu quarto, porque eu tava com eles no carro, fiquei com medo, né? Vai que quebram o vidro e botam mais 2. Tá feia a situação, cara. Tá osso, mano. Tá osso. Bom, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar do quê? Da coleção de 30 anos de Pokémon. A coleção foi finalmente revelada. Vai ser lançada no mundo inteiro na quarta-feira, dia 16 de setembro de 2026, acompanhada de outros lançamentos ao longo do ano. A coleção vai ter mais ou menos 150 cartas, contando aí as secretas raras. Eu acho que eles perderam uma oportunidade de ouro de fazer essa coleção com 151 cartas, contando as secretas raras, só de sacanagem, sabe? Como foi as celebrações de 2021, a coleção vai incluir 30 cartas clássicas de Pokémon trazidas aí, né, da história do jogo. Cada uma delas vai ter a estampa do Pikachu com o número 3 e o número 0 nas bochechas e um tratamento foil especial. Essas cartas não serão válidas para jogo, como a gente chegou a comentar assim meio que en passant aqui no Dragon News. Cada um dos boosters vai conter 6 cartas holográficas. 5 cartas serão as de jogo normal e uma delas vai ser uma energia básica. Todas as cartas da coleção serão foil e os pacotes ocidentais conterão também uma carta de código para o TCG Live. Fora isso, todos os boosters conterão uma carta do Pikachu. São 30 Pikachus diferentes disponíveis na coleção, cada um deles ilustrado por um artista diferente, e eles vão trazer, né, uma numeração extra. Então ali, quando você olha a numeração da carta ao lado da marca de regulação dela, geralmente fica lá, que nem aqui um dos Pikachu. É o 036/128. Ao lado dessa numeração, vai ter a numeração desse Pikachu dentro do subset de Pikachus. Nesse caso, ele é o 14/30. Né? Então, assim, todos os pacotes vão ter um Pikachu, são 30 Pikachus no total, e eles têm essa dupla numeração. A coleção também vai introduzir um novo tipo de raridade, que é a Futuristic Rare, que vai trazer a arte, e aqui eu vou colocar como eles escreveram, tá? Um artwork vibrante, né? E essa coleção vai trazer 2 cartas, né, ilustradas pelo artista japonês Yoshi Hoten. A Pokémon diz que cada uma das cartas Futuristic Rare vai trazer um Pokémon numa arte... Nossa, eu não consigo nem traduzir isso aqui. Se vocês conseguirem traduzir livremente, me faltaram palavras, tá? Mas é numa arte que evoca uma esperança para um futuro incerto. Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso, sabe? É uma coisa assim. Mas é basicamente aquelas artes que a gente comentou do vídeo que apareceu, aquele vídeo de spoiler lá. É basicamente aquela imagem traz só colocar aquela imagem na carta com o texto por cima. Um ponto que eu achei curioso foi que nessa arte as bolinhas das energias são ligeiramente diferentes. Acho que é a primeira vez que a gente tem isso. As 2 cartas reveladas são de Pokémon psíquico, né? Então a gente pode ver ali que parece que é como se aquele olhinho do Pokémon estivesse fechando ali um pouquinho. Fora isso, né, as cartas novas que vão ser lançadas nessa coleção mostram um Pokémon diferente, né? Os Pokémon em diferentes momentos ao longo do dia e da noite. Também como as celebrações de 2021, essa coleção vai também trazer cada um dos Pokémon lendário. Temos também versões galeria aparecendo aí, né, nessa coleção. A gente, né, já apareceram quais serão as 30 cartas, né, das versões clássicas. Eu posso citar meio que por cima essas cartas para a gente poder depois voltar para as cartas novas.
Na parte clássica, a gente vai ter o Pikachu e o Charizard da Base 7, para surpresa de absolutamente ninguém. A Misty de Gym Heroes, a Erika's Jigglypuff também da Gym Heroes, o Sneasel de Neo Genesis, o Shining Celebi de Neo Destiny, o Lugia Crystal de Aquapolis, a Delcat de X Ruby and Sapphire, o Dark Tyranitar de X Team Rocket Returns, o Scissorex de X Forças Ocultas, que vai diretamente para minha pasta de coleção, o Metagross Delta de X Delta Species, o Palkia Level X de Great Encounters, o Uxie de Legends Awakened, o Crobat G de Platino, o Gengar Prime da Triumphante, o Darkrai Cresselia Legend, né? Eu até tinha ficado na dúvida de como que essa carta viria, né, nesse produto, mas vão ser divididos em 2 cartas mesmo. O N Full Art de Noble Victories, né, que foi a primeira carta treinador Full Art que nós tivemos. O Rayquaza X de Dragon Exalted, o Genesect X de Plasma Blast, Mega Gardevoir X de Primal Clash, o Greninja Break de Breakpoint, o Solgaleo GX de Sun and Moon, Buzzwole GX de Crimson Invasion, Pikachu e Zekrom GX de Team Up, Zacian V de Sword and Shield, o Raikou Amazing Hair de Vivid Voltage, o Mew VMAX de Fusion Strike, o Arceus V-Star de Brilliant Stars e a Magikarp Galeria de Paldea Evolved, aquela do Shinji Kanda, que ficou famosa aí pela arte, né? Daquela spikeada bonita, né? Aparentemente essas vão ser as cartas. E além do fato de terem trazido aí o N Full Art, né? Acho que eles contemplaram as coleções de muita gente aí, né? Porque eu sei que tem gente que coleciona apoiador Full Art, o Lee curte o Gengar. Se bem que não é o Gengar que... não, é o Gengar, é o Lost Gar mesmo, né? É o Prime. O Gengar Prime, eu coleciono o Scizor, eu acho que de coleção do Sonic, quem que tem aqui, Sonic, de coleção sua? Coleção direta, praticamente ninguém, mas eu vou atrás do Genesect da Plasma, porque eu gosto muito dos Pokémons da Plasma. E também as cartas de Triunfante, porque é a minha coleção favorita. E agora eu quero ouvir de vocês o seguinte: por que temos novamente o Charizard Base 7? Com tanto Charizard que podia aparecer aí, por que novamente o Base 7, gente? Você quer a explicação mesmo ou é só retórica a pergunta? Não, era só retórica. Era só retórica. Não, ok. Entendeu? É triste, né? Porque realmente, assim, já que vão colocar Charizard de qualquer jeito, tem outros Charizards que foram impactantes aí. Não no meta, mas no card game em si, né? Então podiam ter colocado outros aí, né? E não só eu pensei no Charizard, Charizard, por exemplo, que foi uma carta que dominou bastante, né? Eu tinha pensado no Gold Star, você pega? Tem o Gold Star também, cara. Tem vários Charizards, sabe? Tem o de Fire Formation, tem o reprint do Charizard Base 7 que sai ali na Diamante Pérola, tem o de Evolutions, entendeu? Sei lá. Então, além do Charizard, eu acho que tinha algumas outras cartas aí do decorrer do metagame que podia ter vindo também e não veio, e algumas que eu acho que ao meu ver não tem tanto apelo assim, mas é ok, né? É só 30 slots, eles tinham que dar um jeito de colocar alguma... meio que contemplar basicamente tudo que podia, né? Eu tava até reclamando um pouquinho dessas 30 cartas, de 2 cartas em específico. Uma é a Mega Gardevoir X de Primal Clash, que pra mim podia ser a outra Mega Gardevoir, que é a Dual Type, que aí Concordo. pega tanto a história do tipo duplo quanto a Mega. Inclusive também pega o tipo Fado, ou seja, 3 cartas em 1. E o Solgaleo GX, que pra mim podia ser, sei lá, qualquer outra 5 cartas GX da época. Não é uma carta que pra mim representa essa era, mano. Posso falar? O Buzzwole GX eu acho que representa Sol e Lua pré-tag team muito bem, obrigado. O Buzzrock fez estrago, né? Quem jogou na época lembra. Crimson Invasion, aquela coleção que tinha 4 cartas boas, né? Que era o Buzzwole regular, o Full Art, o Rainbow e a Energia para Criaturas. E sabe quem que faltou aqui? Uma mecânica que não aparece aqui, hein? Vamos ver se vocês conseguem pensar. Estrela Prisma. Também, Prisma Star não teve. Ditozinho Prisma podia ter aparecido aqui no lugar desse Solgaleo GX, hein?
Mano, O Dito jogou um bom também. qualquer coisa podia ser nesse Zoroark GX, mano. É o segundo aniversário que eles me negam meu Zoroark GX, seus covardes. Ah, te deram o Zoroark do N, né? Já é alguma coisa. Mas não tá escrito GX nele. Porra. Rabisca com a caneta. Ah, eu não Mas sei. uma outra coisa que eu achei curioso foi que eles escolheram esse Magikarp aí pra representar o mais moderno aí do TCG, né? Isso eu achei estranho também, viu? De tantas coisas que jogam e outras coisas, eles pegaram algo bem apelativo, né? Será que não foi porque... É que eu realmente não me recordo, mas não foi tipo a primeira carta que saiu assim bonitona? Porque Paldean Evolver foi a segunda coleção do... Então, muitas Pokémon, dessas aqui parece que é a primeira de tal mecânica, né? Muitas, se você for olhar, que é a primeira alguma coisa. Não consigo lembrar de cabeça se todas elas foram primeira alguma coisa, mas a grande maioria delas, sim. Então dá pra chutar que possa ser algo parecido, mas é de Paldean Fates? Paldean Evolved. Magikarp? Paldean Evolved. Evolved, né? Então acho que não é na primeira, então, não. Não, assim, teve galerias ali em Escarlate e Violeta 1, né? O Sim, ponto é tem. se ela é a primeira dessas que realmente chamou a atenção da galera. Eu não sei. Tipo, você olha assim, no geral, é tudo carta que viu. No geral, carta que viu o jogo, né? O Sneasel viu o jogo, né? O Gengar Prime viu o jogo, o N, obviamente, viu o jogo. O Genesect, né? Todas essas cartas em algum momento fizeram alguma gracinha. Agora, o Magikarp eu também não entendi, não. Tinha muita coisa que eles podiam colocar aí. Mas, no geral, eu achei uma seleção interessante. Vamos falar das cartas novas que eles colocaram aqui? Algumas delas são bem interessantes. Acho que, assim, no geral, a gente vai... Quando tiver a revelação de todas elas, a gente pode comentar com mais detalhes, mas eu queria focar nesse momento aqui, pelo menos, nas duas cartas Futuristic Rare que eles lançaram, que eu acho que vale a pena aqui a conversa um pouco sobre elas. Vamos falar primeiro do Mewtwo X, que tem 230 de HP por 2 psíquicas Photon Bullets. Este ataque causa 50 de dano a cada um dos Pokémon X do seu oponente, não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. E por 3 psíquicas, Psychic Powers, 230 de dano. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não pode usar ataques. Ele é fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e custo para recuar 2. Vocês acham, Wesley, por exemplo, que ele tem algum futuro, assim, por enquanto, no que a gente sabe do formato, ou ele veio aí quase como um ex-vanilla, só numa arte diferente? Não, esse Mewtwo eu acho que veio só pra cumprir tabela ali mesmo e pra dar aquele medinho quando revelaram o trailer lá de que seria um tag team novo só. Mas, sim, a gente vê pela arte ali que debaixo do nome dele tem uma caixinha que, não sei, eu acho que as cartas já estão reveladas completamente, né? Não tem nada, nenhum segredinho mais. Que se você for ver pelo menos o tipo da energia na carta tá com um detalhe diferente, no próprio custo de energia do ataque ele tá como se tivesse o olhinho do psíquico meio fechado, né? Uhum. Eu não sei se seria uma mecânica nova ou se é só realmente a raridade nova e é isso mesmo. Sendo isso, é uma carta só colecionável e dá pra passar ela fácil. Eu acho que é mais estético mesmo. Nessa pegada das cartas futuristas, né? Tipo, uma coisa meio desconhecida, assim. Como a gente só tem 2 exemplos, né? O Mew e o Mewtwo. Não dá pra afirmar isso 100%, mas eu acredito que sim. É só um detalhezinho estético. Agora falando do... Deixa eu só interromper um instantinho. Você diz a caixinha logo embaixo aí do nome Mewtwo X? É. Olha, eu tô aqui com algumas cartas que eu abri recentemente e todas elas possuem aquela caixinha ali. Nos que são Pokémon de evolução, vem escrito ali de quem ele evolui. Ela fica logo ao lado da bolinha onde aparece o Pokémon do estágio anterior. Nos Pokémon básico, tipo, eu tô com um Cobalion X aqui na minha mão. Ela só tá a caixinha lá vazia, entendeu? Então, assim, é o mesmo artwork das cartas. O framework, né? É o mesmo das cartas atuais. Então só a estética da rara Acho que é só a futurista estética mesmo.
Perfeito. Aí eu só ia falar só um pouco dos ataques do Mewtwo também, que, cara... Sei lá, mano. Não parece aquela carta que, tipo, seria lançada em, sei lá, 2018, 17 pra jogar com o Malamar antigo e colocar 3 energias e falar que é um deck temático? Tem muita cara disso, né? Muita cara disso. Mas sabe quem que não tem cara disso? A contraparte dele, que é o Mew-X. É um Pokémon básico com 160 de HP. E ele tem a habilidade Memory Helix. Que, né, se eu tivesse R$1 para cada vez que o Mew tivesse uma habilidade parecida com essa, eu não teria nenhum nem R$2, ia ser bem mais do que isso. Porque ela diz o seguinte: este Pokémon pode usar os ataques de qualquer um dos Pokémon no seu banco. Ele ainda precisa das energias necessárias para usar cada um desses ataques. Por uma energia psíquica, Teleportation Burst, 30 de dano, você pode trocar este Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. Ele é fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 0. Já pensou você bater de Mew-X com Clefairy na mesa, copiando um Dragapult na Mirror? O que eu vou copiar de It Pollen não tá escrito. Eu pensei a mesma coisa, mano. O que esse Mew vai bater de It Pollen na fraqueza não tá escrito. Cara, não... Por quê, mano? Por quê? Absurdo. Né? É bizarro, mano. Eu achei absurdo. Eu tô aqui sem entender, de verdade. É uma carta que vai jogar... Cara, assim, eu tenho certeza que esse Mew vai jogar do dia que ele sair ao dia que ele cair e vão tentar esticar pra ele jogar mais ainda, entendeu? Vamos fazer que nem o antigo Mew-X. Saiu o Mew-X em Black and White, aí ficou um tempinho sem ele, aí falaram, quer saber? Vamos reprintar do nada uma carta X aqui. E aí reprintou o Mew de novo. Ele ficou um tempão no formato por causa disso, né, cara? Vai entender. Eles colocaram essa vida baixíssima aí pra tentar dar uma contornada, mas eu acho que não é o suficiente, não, né? 0 de recuo, copia ali com um formato aí que Plínio tá muito forte ainda, né? E, então acho que essas Slop Box aí vão ficar mais fortes ainda agora, né? É duas cartas que eu até tava comentando no Twitter lá pra galera ficar com atenção. Uma delas é a energia de Prisma. Eu acho que a energia de Prisma e Plínio vai jogar horrores, assim, nos próximos momentos aí. Com certeza. Nossa, com certeza. Vai jogar mesmo. Bom, vamos esperar pra gente descobrir o que vai ter aí nas próximas revelações, né? Tem muita carta pra aparecer aí. Vamos falar de torneio, gente? Porque, olha, aparentemente a gente citou aqui, né, nos últimos episódios aí que a gente ia demorar um pouco mais para falar dos regionais, porque eles demoram um pouquinho para ser no Limitless, né? E agora a gente grava nas segundas-feiras, logo depois dos eventos. Mas eles resolveram trabalhar e botaram um monte de eventos aqui. Então vamos dar uma passadinha neles antes de falar do mais recente aí. A gente teve no final de semana dos dias 23 e 24 de maio o regional de Melbourne, na Austrália. E o top 8 não foi assimétrico, foi o 8 certinho. Achei bem curioso que inclusive o oitavo colocado estava com 4 pontos a mais do que o nono, tá? Então foram 959 jogadores, tá? E em oitavo lugar a gente teve Silas Golding da Austrália de Dragapult Blaziken. Em sétimo, Taisei Kodama do Japão de Clefairy da Lily Ogerpon. Em sexto, Sota Kasai do Japão de Dragapult. Em quinto, Vignesh Krishnan da Austrália de Raging Bolt. Em quarto, Shun Akita do Japão de Ogerpon Meganium Arboliva. Em terceiro, Shun Takemasa dos Estados Unidos de Dragapult Dusknoir. Em segundo, Garrett Murphy da Austrália de Dragapult. E em primeiro, Hiromu Sasaki do Japão de Dragapult. Deve ter sido maravilhoso ter assistido isso aqui, né? Porque Mirror de Dragapult na final deve ter sido... Em destaque, fora isso, a gente tem em nono um Slowking, em décimo o Mega Lucario, em 13º o Zoroark, tem um Ogerpon Meganium Hydreigon aqui em 14º. E em 16º, é importante a gente ressaltar aí que a gente tem um Team Rockets Honchkrow, que rolou aí, né, uma tentativa de inundar o torneio com vários Team Rockets Honchkrow, né, não sei se vocês viram isso aí na internet, o pessoal se organizando para vários irem jogar.
com esse deck, e eles conseguiram aí emplacar o 16º colocado, né? Acho que fora isso, não tem muita coisa diferente. Tem o Mewtwo perdido aqui, ainda no 35º. Tem um Grimmsnarl da Marnie aqui também meio perdido. Tem muito Dragapult, tem alguns Slowking, vários Festival Lead. E aí, o que vocês têm a dizer disso aqui? O mais interessante desse torneio foi esse meme da galera aí mesmo, né? Até o Azul embarcou nela também, tava jogando ali de Honecrawl também. Acho que foi o que mais pegou desse torneio. Inclusive, ele também pegou top 32, né? 24º lugar, né? Sim. Foi isso mesmo. Mas confesso que, tipo, eu vi um pouquinho as partidas, mas, pô, foi um top 8 cansado de assistir, mano. Nossa. Mas esse é um daqueles que não tem stream, né? A Austrália não tava tendo stream mais também. Não, só aquelas mesas paralelas, sabe? Que, tipo, a galera faz a TVzinha e faz a stream por fora. Uhum. Da câmera lá. Mas é cansado. Rolou um pessoal streamando as partidas locais ali. Isso. Isso eu vi que tava acontecendo, mas eu olhei e falei, pô, já tá ruim ver esse monte de Dragapult. Ver esse monte de Dragapult filmado num celular. Em 144p. Eu falei, não, eu me odeio, mas não é esse ponto, sabe? Eu vi um pouquinho. Eu vi a... Foi a final ou foi a final ou foi um top 4, não lembro. Mas foi Dragapult contra alguma coisa, mano. Então... Esquece. O Dragapult contra alguma coisa pode ser literalmente qualquer partida do torneio. Literalmente qualquer partida do torneio. Mas inclusive, foi bem podia ser Dragapult contra Dragapult, que aí sim podia ser literalmente qualquer partida. Triste a vida. Triste, Você cara. falou dessa curiosidade de ser exatamente 8 no top. Queria só abrir um parênteses que no regional desse fim de semana de Indianápolis teve um negócio que a gente reclamou no VGC. A gente reclamou logo que eles anunciaram essa mudança de que teria um cap ali dos classificados para o assimétrico, que não passaria de 16. Aí aconteceu de que 19 players fizeram a mesma pontuação e aí 3 ficaram de fora sem perder nenhuma partida. E finalmente isso aconteceu e é pano pra manga, né? Eu lembro que quando eles mudaram essa questão aí de teremos top assimétrico, né, eles tinham setado para 32. E aí eles depois, no ano seguinte, né, falaram, vai ser só 16. Eu lembro de ter comentado que eu falei, é 16, porque até agora o máximo que a gente teve foi 14, mas vai chegar um torneio que vai ter mais. E aí eu lembro que a gente falou de um evento, acho que na França, uma coisa assim, que teve um cara em 17º, eu falei, pô, esse aqui tinha que ter passado moralmente pro top, porque ele tava de Greninja Terastal, quando, tipo, o deck era meme de la meme, e ele não foi porque ele ficou em 17º. E tá aí, ó, mais um torneio onde mais gente ficou de fora, né? Meio paia. Mano. Cada vez mais, além da gente ganhar, a gente tem que torcer pros nossos adversários irem bem também. Porque senão o rating vai lá embaixo. Então... Isso me deixa um pouco preocupado. Porque, assim, antes era top 8 locado, ficava aquela galera da bolha, né? E é óbvio que é meio preocupante você ter uma bolha tão grande assim, mas eu acho que se a bolha tá chegando nesse nível de você ter 19 jogadores, você já tá evidenciando aí um problema que não é do cap do assimétrico, né? Talvez a gente esteja com rodada de menos, né? Então, aí não tá separando direito as pontuações, né? Exato. Bom, vamos falar aqui de outro torneio. A gente teve o Special Event de Lima, no Peru. Foram 499 jogadores e aqui tivemos um top cut assimétrico com 12 jogadores. Em 12º lugar, Fabrício Inga Silva, do Peru, de Dragapult. Em 11º, Fernando Loaiza Cáceres, do Peru, de Dragapult. Em 10º, Diego Makishi, do Peru, de Team Rockets Honecrawl. Em 9º, Augusto Beringer, do Brasil, de Raging Bolt Ogerpon. Em 8º, Carlos Medina Astete, do Peru, de Crystal. Em 7º, Rodrigo Matias Villalobos Vilches, do Peru, de Mega Starmie com Mega Frostless. Em 6º, Daichi Shimada, do Japão, de Dragapult Dusknoir. Em 5º, Sérgio Torres, do Peru, de Slowking. Em 4º, Julio Nicolas Conde Borjas, do Peru, de Festival Lead. Em 3º, Ángel Araníbar, do Peru, de Dragapult Dusknoir. Em 2º, Fernando Chapoyan, do Peru, de Dragapult. E em 1º, Diego Varia, do Peru, de Dragapult
Dudunsparce. Fora isso, a gente tem de destaque aqui Ogerpon Arboliva, Megalopânico, Dudunsparce, Zoroark, Alakazam, mais Team Rockets Roncrow, mais Festival Lead. Temos um Okidog em 34º, Mega Starmie, um Clefairy Box, Mewtwo da equipe Rocket, uma quantidade gigantesca de Dragapults, e fechando ali o Day 2, temos um Greninja. Amigo, Greninja com Dusknoir. Achei bastante interessante e ele representa um pouco esse momento que a gente tá, que se você olhar o top, a gente tem Dragapult lá em cima, Dragapult fechando o top 8 e no meio a galera que tentou ganhar no Dragapult, né? É o Dragapult TCG, né? Não tem jeito, mano. Essa lista do Greninja, né, que foi a última que fechou ali do Day 2, tem um negócio bem engraçado, porque o cara do nada falou, vou colocar um Glalie e vou fazer Day 2 com ele. E fez Day 2 com ele. Tem um Glaliezinho perdido na lista ali. É divertido. Eu tinha a missão de botar o Glalie no Limitless, né? E botou. Era o foco dele colocar. Será que ele colocou isso pra tentar bater em Crystal? Não sei, porque tem Dusknoir, né? Já não sofre tanto pra Crystal. Mas é que aí ele pode estourar um Dusk só, né? Por exemplo. Isso aí depois explodindo com uma energia, né? Você estoura um Dusknoir, vai botar 13 e o Glalie vai bater 260, né? Mata mesmo com capa, mesmo que com tudo, né? É uma tech interessante, não vou te mentir não, tá? Achei que o cara pensou fora da casinha. Sim, com certeza. Sim. Sem dúvida alguma. Acho que é interessante desse top aqui, esse Slowking, né, que tá numa alta bem grande, né, principalmente com coleção nova, que ainda não valia nesses torneios que a gente vai comentar hoje. E infelizmente fez spikear muito o Slowpoke, né, do Psico aí, mas é um deck que eu tenho uma simpatia muito grande, eu gosto bastante dele. Pouca manipulação, né? Nossa. Eu gosto do Slowking porque toda vez que eu vejo um Slowking indo bem no torneio, ele me lembra que eu lembro que, na verdade, que o Shaymin não é uma carta de verdade, né? Porque ninguém usa isso. Pois é, ninguém respeita o coitado. Nunca será Manaf. Nunca será Mr. Mime. Ah, realmente. Pô, saudades. Pelo simples fato de terem lançado o Shaymin nerfado como ele eu tenho medo de quando o Shaymin cair, o que eles vão colocar de proteção de banco no formato. Porque assim, claramente não deu certo, né? Não só isso, né? O 80 de HP dele é o que mais eles quebram, eu acho, né? A conta, que é difícil achar dependendo do deck. Sim. Pior. Fica parecendo que assim, olha, a gente tinha que colocar uma proteção de banco, mas a gente não queria. Então a gente vai colocar uma tão ruim que você vai preferir não usar do que ter ela, sabe? Eu acho que foi muito pra não conflitar com os Terra, né, que tava ali já. Pô, já vai ficar redundante se a gente proteger tudo e os Terra, que ninguém nunca lembra que existe essa ruling de Terra, mas não vamos colocar, não. Isso é importante, porque inclusive eu tava apitando um League Challenge no último final de semana e rolou a famosa buscar inspiração para Trifrost 110 em todo mundo. Aí eu esperei, né? Falei, esse aqui não tomou dano não, porque é Terra. Aí os caras, é verdade, esse aqui é Terra. Só que assim, clássico. Eu não quis perguntar, porque vai que tenha acontecido de novo em outros momentos, né? Mas aparentemente ninguém lembrou que Terra não tava dando no banco, não. Isso é mais comum do que parece. Cara, toda vez isso. Ai. Bom, a gente teve também a Korean League Final Season, né? Que é a finalização ali da liga coreana. A gente só tem alguns decks, né, do top 32. É basicamente um formato bem próximo do que a gente tá tendo aqui. Não dá para saber se rolou assimétrico, né? Mas vamos ali no top 8. Em oitavo, Rui Chanchun de Clefairy Ogerpon. Em sétimo, Zhao Li de Ogerpon Meganium. Em sexto, Raidon Jeong de Raging Bolt Ogerpon. Em quinto, Jungwoo Kwon de Mega Star e Mega Frostless. Em quarto, Chan Park de Alakazam do Dunsparce. Em terceiro, Sechan O de Flareon Noctowl.
Em segundo, Wombai Jo, de Dragapult e Dusknoir. E em primeiro, Juhoko, de Dragapult. Todo mundo sul-coreano, tá? Nesse top 8. E aí a gente teve, fora do top 8, como o Lee falou, Slow King, a gente teve Hydrapple, Team Rockets, Honchkrow, teve Greninja, teve Crustle, teve Festival Lead, teve mais Alakazam, teve Garchomp, teve Mega Lucario. Então, assim, teve um meta bastante diverso, mas ainda assim deu Dragapult, né? Tem um pouco mais de variedade, mas no fim do fecha a conta ali, acaba sendo a mesma figurinha, né? Achei curioso o Flagon, né? O Weave Box, como chame como quiser. No top 8 ali, fazia muito tempo que eu não via um bichinho desse tendo um bom resultado. Pô, isso aí fazia tempo que eu não via também, cara. Eu confesso que me pegou desprevenido, tá? Não tava esperando abrir aqui e do nada um Flareon Jumpscare, sabe? Mas aí, bem jogado nesse meta tão popular de Pokémon de planta, ele pode performar bem pra caramba, né? Pode. O meu problema com o Flareon é que, pô, parece que você tem que ter QI 200 pra pilotar esse negócio, cara. Não consigo, não. Eu não sou capacitado pra tirar brevê desse negócio, não. Tem que ir. É meio complicado. É muita coisa. Você abre a lista ali, metade da foto você tem que scrollar a foto pra ver a lista inteira. Tem carta pra dar com pau, Pokémon, um monte de Pokémon diferente. Cara, são 23 Pokémon diferentes na lista. Cara, o pior que isso, se você olhar e falar assim pro cara que é uma lista de Commander, ele acredita, né? Porque é um de tudo, né? Basicamente. Como é que faz prize mapping disso aqui, Sonic? Oxe, você reza parceus, mano. Você Não tem confia. prize map, não. Oxe. Você só confia, né? Tipo... Não. Ó, Primeiro, tudo no deck. a única coisa que você tem que fazer, mano, é ver se a carta rosa tá no deck, que é esse spec. Aí esse spec tá no deck, fechou, parceiro, você não parizou nada. O resto é fé. O resto você faz. Porque realmente, mano, não... Nossa, eu não tinha notado, mas são 2 estádios diferentes também, né? Tem a torre e a área zero. Nossa, Então. Cara, é muita coisa mesmo. É a deck de quem tem paciência, né? Eu admiro quem consegue pilotar bem pilotado isso aqui, cara. Tem minha admiração, na moral, porque eu desisti. Entendeu? Acho que ultimamente ninguém, né? Porque sumiu do mapa. Pois é. Não, mas tem uns jogador bom desse negócio aí. Eles só não estão descansando, na minha opinião. Só estão jogando de Dragapult, né? Provavelmente. Se até o Sander, que é o Sander, foi com deck que não era controle, quem sou eu pra exigir que eles joguem de Flareon? E bom, o grande evento do final de semana, para alegria de todos, felicidade geral da nação, foi o regional de Indianápolis, nos Estados Unidos. A gente teve 1.974 jogadores e um top cut assimétrico com 11 players, todos dos Estados Unidos, tá? Em 11º, Larry Russano, de Raging Bolt e Ogerpon. Em 10º, Cody Hope, de Ogerpon, Meganium, Hydrapple. Em 9º, Alex Angerizer, não sei como é que fica a pronúncia disso aqui, de Dragapult, do Dunsparce. Em 8º, Matthew Lu, de Dragapult. Em 7º, Noah Sakajan, o inimigo do top 4, de Dragapult. Em 6º, Andrew Hedrick, de Dragapult. Em 5º, Alex Hamilton, de Dragapult. Em 4º, Kira Melville, de Dragapult. Em 3º, Justin Nildorf, de Dragapult e Dusknoir. Em 2º, Raul Red, de Crustle. E em 1º, Ceres Jones, de Alakazam, do Dunsparce. O bem venceu, família. Fora aí do top 8 com 11 jogadores, né, no assimétrico, a gente tem o quê? Vários Dragapult, né? É o que mais tem. Se você pegar entre o 13º e o 21º, a gente tem um deck que não é Dragapult, tá? Que é um Alakazam perdido aqui. Temos um Joltik Box aqui em 31º, dentro do top 32. Temos um Slowking, temos Crustle, tem mais Alakazam, tem mais Dragapult, tem Mega Lopunny do Dunsparce, tem Diancie Dusknoir, que é um deck que eu tenho achado curioso, que tem aparecido por aí. Tem Garchomp da Cynthia, tem Ursaluna Lunatone e muito mais. E eu queria ouvir de vocês aí, porque essa final eu peguei ali um pedacinho e foi muito bem jogada. O que vocês acharam? Final foi coisa linda. Mano, foi muito lindo. Foi bonito de ver, né? Fala sério. Primeiro que era contra o Raul, né? Então já começa aí.
Segundo que era contra Crystal, que muita gente odeia. Eu particularmente gosto, mas muita gente não gosta. E afinal, só de não ter um Dragapult, pra mim também já foi o ponto alto também. Um top 8 de 6 Dragapults, nenhum na final é lindo demais, pô. Por isso que eu falei que o Ben venceu, né? O Ben venceu no top 4. E o interessante é que, tipo, agora a gente vai ver uns DDN perdido por aí, né? Muito provavelmente. Certeza. Isso E era aí. bola cantada. Eu, inclusive... Então, você reclamou do Sander, ele que cantou Ele que cantou essa aí. bola. Exatamente. É isso que eu ia falar agora, que eu vi o tweet dele falando assim, ó... Né? Ele quase meteu um... Detesto dizer que eu avisei, mas eu avisei. Ele mandou, ele postou, ele sinto muito e marcou o Raul, ele foi mal aí. Cara, não, sabe o que foi melhor? Eu vi alguém soltou um print das séries mandando mensagem, tipo, você ainda tem aquela Hilda que eu te emprestei? Aí o cara, eu tenho, aquela Fuarte. Sim, precisa dela? Preciso. Loquei a Lacazan pra Indianápolis. Aí a pessoa fala assim, beleza, pode deixar que eu vou levar. E a mensagem seguinte dela é, eu vou ganhar. E tá aí. E ganhou, né, mano? Ganhou. Entendeu? Mas é uma listinha muito bem pensada mesmo, né? O 4 estádio ali, você quebra completamente a conta do Dragapult, né? Não preciso preocupar com o contador no dano se o Dragapult não conseguir bater. Exatamente. Listinha muito maneira, cara. Muito interessante. O Genesect ali, ó. Lindo. Uhum. Para não tomar carimbo. A mina noturna ali. Não é mina noturna. Como é que é o nome da carta em português? É mina. É mina noite? Não lembro o nome dessa carta em português. Nossa, eu não lembro em português também, não. Abrindo aqui. Mina Noturna. Mina Noturna. Eu tava certo e achei que eu tava errado. É muito, muito forte. Eu lembro que a gente que eu confundi essa carta aqui achando que era Pokémon Terra diminuindo o custo quando a gente falou dela a primeira vez aqui no programa. Não sei se você lembra ali. Lembro. E agora não, ela... Cara, é muito, muito legal isso aqui. Eu gostei bastante. A sorte dela é que o Empoleon X não existe, né? Senão, Marretinha não ia fazer nada. Esse é o segredo jogar contra o Lacazan, mano. Você faz um Empoleon X ali, fi. GG. O Emporium é imune a efeito, né? Uhum. Ele é tudo que o... Como é que chama? O Articuno queria ser. Isso é. Cara, eu fico pensando assim, a gente vai ter aquela mecânica não, né? Aquele arquétipo lá do Ghost Veil que tem a possibilidade aí de quebrar as pernas do Alakazam, né? E eu tô meio impressionado com isso aí, com o que vão fazer pra contornar, porque ela claramente deu um jeito de contornar os Dragapult, né? Não só Agora, isso, né? Contornar as Mist Energy também, As né? Mist também. Sim, o DDN com o Mist Energy ali é muito interessante, né? Mas contornando não, né? Trazendo os martelos pra você tirar as Mist Energy, né? E tudo mais. Só que, sei lá, eu fico pensando que é um deck tão maneirinho, tão gostosinho de jogar. Eu espero que consigam encontrar um meio dele e sobreviver ainda, né? Quando entrar esse outro arquétipo no formato. Então tem muitos desses decks que são muito legais, divertidos, mas que às vezes uma carta específica quebra ele totalmente, né? Então se a galera populariza, ele some completamente, né? Não é o caso agora aí, porque ainda não tá tão popular as cartas que barram ele, mas eventualmente, né? Igual você falou aí, os Ghost Veil, né? Eu acho que a longo prazo pode ser que o Ghost Veil existe, né? Existe uma chance de um possível flop, embora eu não acredite, né? E o Alakazam ressurja. Porque o deck atual de Alakazam, hipoteticamente falando, não é quase uma autolose, né? Eu espero que o Ghost Veil jogue tanto quanto o cartão vermelho especial. Tudo isso? Tudo isso. Cartinha nojenta. Fala sério. Decepção. Nossa, hoje em dia, vou testar essa lista aqui. Tem cartão vermelho. O que a gente pode pôr no lugar? Porque, nossa, serve pra nada. Cartão e nada ali, mesma coisa. Dito isso, né, vocês já sabem que eu obviamente perderei
Pra um cartão vermelho que eu vou levar na próxima liga. 100%. Ai. É um meme antigo aqui do Dragon News, né? Eu sempre falava isso aí e rolava alguma coisa do tipo, mas tá bom. Acho que é isso, né, senhores? Sim. Agora, a gente ainda tem algum torneio antes do Nike? Tem, né? Tem esse fim de semana tem um SPE. Turinzão. É o SPE e daí a gente já vai direto pro Nike pra encerrar a temporada. Aí acabou o card game, fi. Acabou o card game, voltamos só em setembro, nessa inexplicável pausa, né? Aí a gente vai ter que fazer receita de bolo, fazer alguma coisa aqui, porque não vai ter notícia, não vai ter nada. Então, eu tô... Fazer react de jogo da Copa, sei lá. Fazer um bolão aí, o Neymar entra no jogo ou não? Ai. Dá pra fazer uns bem bolados aí, famoso inventar moda. E 0 a hora tá lá, né? E 0 tá lá, mano. Bom, gente, acho que era isso, né? Vamos aí pro running da semana, então, pra gente poder encerrar aqui. Pergunta que eu deixei na semana passada, né? Tinha a ver com o Mega Absol, a interação, né, do Mega Absol e do Lucky Helmet, porque o Mega Absol tem aquele ataque, Claw of Darkness, que bate 200 de dano e descarta uma carta da mão do oponente. Só que o Lucky Helmet, se o Pokémon ao qual ele tá ligado é ativo e é danificado por um ataque do oponente, faz com que você compre 2 cartas. E aí fica naquela, e aí? Eu vou comprar 2 cartas para o meu oponente ter uma pool maior para descartar, ou eu vou ter uma carta descartada para depois comprar 2? E a resposta é muito simples. A gente sempre cita aqui no Dragon News sobre aquele roadmap para os ataques, né? Sobre o que acontece em cada momento durante os ataques. Então, é sempre importante lembrar que os efeitos de ataque precisam ser realizados antes dos efeitos cujo trigger é o ataque. Então vamos lá. O efeito do ataque Claw of Darkness do Mega Absol X é de descartar uma carta da mão do oponente. Esse efeito acontece antes do efeito que tem o ataque por trigger. Qual é o efeito que tem o ataque por trigger? O Lucky Helmet. Então, na sequência, o jogador de Mega Absol anuncia o ataque, resolve o ataque e depois o capacete, né, o Lucky Helmet, é ativado e o jogador que recebeu o ataque compra 2 cartas. Então, o jogador do Mega Absol vai ter menos cartas para escolher uma a ser descartada. E a pergunta que eu vou deixar para a semana que vem tem a ver com a carta nova aí, inaugurando Chaos Rising aqui no Running da semana. A Delphox aí, ela permite você descartar uma carta da mão e comprar até T7, uma energia básica de fogo. Eu quero saber o que rola se eu já tenho, né, por exemplo, 8 cartas da mão, pelo menos, quando eu tô ativa essa habilidade. A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Vocês podem me acompanhar no YouTube, no Carteado Videogames e nas outras redes sociais no @MrWesley. Um abração e até semana que vem. Valeu demais a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Pra me achar nas redes sociais é SH Supersonic, tanto na Twitch como Twitter, Instagram e em qualquer rede social que vier a existir. Vem com a gente. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Acesse www.geekshopoficial.com.br e faça suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios. E na hora de fechar o seu pedido, você tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto. Então não esquece o site www.geekshopoficial.com.br. E você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com.
gmail.com. Gostaria também de deixar um abraço aos apoiadores que escolheram contribuir com a manutenção do projeto do Dragon News Podcast lá em apoia.se/dragonews_pod. Em especial, Thiago Conforte, Thiago França, Nelson Barros, Laura Ramalho, Guilherme Aragão, Robson Xavier e Nicolas Volpe. É isso aí. E até semana que vem.